E aí, gente, tudo bem? Bora lá fazer outra atividade? Hoje a gente vai lá para o Trilhas, vamos para a atividade 3, sétimo ano. Bora lá. Pronto, estamos aqui. Atividade 3, página 108, a resistência negra, o quilombo de Palmares. Trilha de conhecimentos. Vamos lá, tem um texto pequenininho aí de novo do professor Kabengele Munanga. O texto é de 2004. Diz assim: no início eram poucas pessoas, mas o número foi crescendo até se tornar uma comunidade de 30 mil aquilombados. Olha só que legal, que moravam em quilombos, né? A palavra é bem interessante, né? Entre homens, mulheres e crianças. Mas olha esse número, gente. 30 mil pessoas, é uma quantidade absurda, gigantesca, né? De pessoas que foram viver nos quilombos. Os negros de Palmares estabeleceram o primeiro estado livre da América. Vamos praticar. Leia o texto, responda às perguntas. O texto se chama O Quilombo de Palmares. O começo. No ano de 1595, lembra como é que a gente acha o século quando é assim? Se o ano termina com 00, você já tem o século. Corta os 2 zeros, você já tem o século. Se não termina em 00, você corta os dois últimos números, 9 e 5, e soma mais um. Então 15 mais 1, 16. Ou seja, aí é o final do século XVI. 40 escravos fugiram à noite de um engenho que produzia açúcar no sul de Pernambuco. Estavam armados de foice, que é uma espécie de uma ferramenta para cortar mato, né, cortar cana também. Armados de foice, caminharam vários dias, contornando lugares de difícil acesso até um lugar em que se sentiram seguros, longe de tudo e de todos. Funcionamento. Na realidade, Palmares não era um único quilombo. Ele era constituído de vários quilombos, formando uma verdadeira fortaleza. O número de casas e ruas podia variar de um quilombo para outro, mas todos possuíam uma casa de conselho, um templo, cisternas, que é uma espécie de um poço para pegar água, e oficinas. As ruas eram largas, longas e retas, a maneira que se fazia na África. Palmares também possuía oficinas, forjas para produzir objetos de metal com fogo e metal derretido que eles dão forma para fazer ferramenta, talvez armas, e olarias. As olarias são onde se produz tijolos, telhas, né, coisas de barro e que são produzidas para fazer casas, né? Essas forjas, oficinas e olarias que produziam utensílios de metal, cerâmica e madeira. A sociedade se dividia de acordo com o trabalho. Existiam 4 classes. Primeira, agricultores. Segunda, artesãos. Terceira, guerreiros. Quarta, funcionários. O português era o idioma mais comum em Palmares, talvez pela necessidade de agregar negros de várias culturas. Aí eu até grifei aí porque é bem interessante, ó. A sociedade, a economia do Quilombo de Palmares representava uma ameaça, olha aí, ao governo colonial. Afinal, nesse local, a terra e o resultado do trabalho coletivo pertenciam a todos, e não a alguns ricos senhores de engenho. Texto do professor Kabengele Munanga, para entender o negro no Brasil hoje. História, realidades, problemas e caminhos. É de 2004. O que eu queria destacar é assim, o governo ficava muito incomodado pelo fato de eles estarem vivendo num lugar onde tudo era coletivo, onde tudo era produzido por todo mundo e todo o resultado do trabalho pertencia a todo mundo também, não a um rico senhor. Então olha a diferença, ninguém lá era escravo, ninguém trabalhava o dia inteiro para tornar um único homem rico. Todo mundo trabalhava para todo mundo e o resultado era coletivo. Aí a atividade vai pedir para você
fazer o seguinte: a partir da leitura desse texto, preencha o quadro descritivo desta experiência coletiva dos africanos e de seus descendentes em relação aos seguintes aspectos. Legal esse quadro. Como era? População que se reuniu, ou população que reuniu. O Quilombo de Palmares reunia que tipo de população? Que tipo de gente? Quem eram eles? Como era a organização social? Como eles estavam organizados no Quilombo? O que eles produziam, né? O que eles faziam no Quilombo? Você pode preencher isso aí no caderno Trilha. Se você achar mais legal fazer esse quadro no seu caderno e produzir ele de outra maneira, tudo bem. Agora, o legal seria você fazer o seguinte: entende o texto e escreve aí com as suas palavras, não copia do livro não, aí vai ficar mais legal ainda. Beleza, gente? Aqui eu me despeço. Eu vou produzir outro vídeo já com a próxima atividade, beleza? Por enquanto você faz isso, lê o texto, preenche aí. Por favor, um beijo, gente!